E a Mirai, as operações que você trabalha, até para ilustrar para os nossos espectadores aí, É, câmbio, né? Você também trabalha, né? sim, na Mirai a gente tem alguns produtos, a gente chama de prateleira de produtos. Tá. Quando a gente pensa em renda variável, a gente pensa em ações, derivativos de ações, que são opções, e que são uma estratégia operacional. O cara que compra uma ação, ele não precisa ficar carregando aquela posição de ação, esperando um dividendo, ou seja lá for aumento do preço da cotação. Tem algumas operações que você consegue montar com estratégia em ações. O que eu acho bem interessante, porque você rentabiliza mais a conta do cliente, né? E você dá uma melhorada no resultado final do investimento dele. Por eu ter um tempo, né, já de experiência bem grande no mercado, eu sempre digo para meus clientes, confie em mim naquilo que eu estou te passando, naquilo que eu estou te dizendo que você pode fazer. Você não precisa fazer. Quem toma a decisão no final é sempre o cliente. Mas eu falo para você, se você fizer isso, acontece isso. A gente trabalha muito com análises, né, de mercado, fundamentalista, análise técnica. A gente, por entender o que está acontecendo na economia, o que está acontecendo hoje com o Brasil e o que está acontecendo lá fora, a gente consegue tirar um raio-x do que pode acontecer daqui 6 meses a um ano, um pouco mais para frente. Né? Você tem as grandes casas de investimento que soltam relatórios diariamente, né, sobre alguns papéis, dando a gente chama call de compra, call de venda, ou call de permanecer com ativo. Então isso faz muita diferença na tomada de decisão do nosso cliente. Né? A gente sempre tenta alocar o cliente em ativos que fazem sentido para o perfil de investidor dele. O que é um perfil de investidor? Quando o cara abre uma conta, ele vai responder um questionário, né? E esse questionário vai alinhar um perfil do que ele é para a corretora. Ele pode ser um cara conservador, ele pode ser um cara moderado ou um cara agressivo. Então você tem esse perfil dentro da corretora traçado. E eu como assessor de investimentos, nunca posso indicar nada ou trazer, né, um produto, uma operação para o cliente que a corretora está indicando que não faça perfil dele. Eu não posso. Se o cliente entender que alguma operação que ele viu, para ele faz sentido fazer, quando bate e está divergente do perfil dele de investidor, o sistema automaticamente avisa para ele. Você está desenquadrando do seu perfil, você precisa assinar um termo de ciência, você está sendo desenquadrado do seu perfil. Né? Ele assina aquele termo, a operação fica lá, é tranquilo. Se ele quiser mudar, ele precisa responder. Se quiser mudar o perfil dele, precisa responder de novo esse questionário para mudar o perfil dele. Quando você fala em operações de opções com ações, ele já tende a ser um perfil agressivo. Ações já é um perfil moderado para agressivo, porque é renda variável. As pessoas ficam têm muito medo de falar em ações. Minhas ações você pode perder todo o seu dinheiro. Eu sempre falo para o meu cliente assim, quantos anos você tem? Eu pergunto para ele. Quantas vezes você ouve falar que o Banco do Brasil quebrou? Ou que uma Petrobras quebrou? Ou que uma Vale do Rio Doce quebrou? Ou que uma CEMIG quebrou? Né? Então você traz à memória da pessoa que a empresa que ele está falando tem mais idade, tem mais tempo de vida do que ele às vezes. Né? Então boas empresas, né, tende a ter maior alocação de recursos. Então, a Bolsa ela tem um padrão, né, para que as empresas recebam, são certificações. Né? Quanto maior a transparência dela para com o mercado, tanto em pagamento de dividendos, né, ou ela está no setor que ela atua, ela está ajudando, né, a diminuir o impacto que ela causa. Exemplo, uma Vale tem que diminuir o impacto que ela causa na natureza. Então, quanto maior for essa transparência da empresa, ela recebe essas certificações da Bolsa, esses reconhecimentos, são selos. Então, são empresas que, dizendo assim na teoria, você fica mais tranquilo em investir do que empresas que não atendem esses requisitos. Então, eu sempre falo para meus clientes, não é só investir, é como investir e aonde investir. A gente sempre precisa trabalhar com a ideia de que dinheiro não aceita desaforo. Sim. Não aceita. Se você não souber alocar o seu dinheiro de uma maneira inteligente, você vai perder dinheiro. Né? Se você faz uma operação que ela tende a dar errado, ela vai dar errado. Você tem sempre que proteger o teu patrimônio. Às vezes, o cliente ele pode fazer uma operação de risco em determinado momento que não vai expor o patrimônio dele a um tal ponto que ele sofre um dano.
né? Quando o cliente ele chega para mim e fala, Marcelo, eu quero fazer um pouco de renda variável, eu quero expor um pouco de risco na minha carteira. Faz sentido? Faz, porque às vezes você tem um ganho bem acima do normal que você teria em outras operações. Eu não deixo de indicar ações para ninguém, porque eu entendo que ações são um bom investimento. De médio e longo prazo, de um ano para frente, você tende sempre a ter bons resultados em empresas sadias financeiramente, empresas que têm bons retornos e principalmente empresas que trabalham e atuam em setores da economia que vão muito bem, obrigado. Quando você fala de empresas que fazem transação com o mercado internacional, são empresas que normalmente vão muito bem. Se você olha o nosso agro, a gente também trabalha com agro na corretora, né, você olha o nosso agro, ele é digamos assim, que é um dos carros-chefes da economia brasileira. Né? Sim. Então a gente sempre tem que parabenizar o agronegócio do Brasil, porque eles sempre mandaram muito bem, mas muito bem mesmo. A gente tem ganhos aí em performance de produção de alimento, em soja, em café, né, em açúcar, em boi, tudo isso a gente tem sempre que entender que é o Brasil. O Brasil, ele tem produção de petróleo? Tem. O Brasil tem tecnologia? Tem. Mas o nosso forte, aquele que sempre é lembrado, é pelo agro. Então a gente tem um carinho muito grande pelo agronegócio no Brasil. Né? E a gente tende sempre a entender o cliente, por exemplo, o cliente do agro, quando ele precisa fazer o trâmite de pegar a produção, seja soja, e fazer todo o transporte via terrestre para depois chegar no porto e ser embarcado, por exemplo, para a China, você tem aí uma média de 30 a 45 dias entre sair daquele produto, receber na China e a China pagar, que é o câmbio que nós fazemos, que o nosso cliente faz. Então você tem esse trâmite. Existe operação em cima disso, de trava com dólar, porque quando você vende, um exemplo, se eu vendo dólar, se eu vendo meu produto baseado no dólar a R$5, tá? Quando eu receber o pagamento aqui, o dólar pode não estar mais a R$5, ele pode estar a R$4,50 ou a R$6. Sim. Então eu preciso fazer uma operação de câmbio, eu preciso vender um contrato de dólar que seja equiparado com aquilo que eu estou fazendo de transação comercial lá para fora. Então são N operações que falando fica difícil explicar todo o seu conteúdo. Claro. Mas o Brasil ele é muito forte nessa área. Né? Quando você pensa em sistema financeiro brasileiro, o nosso sistema financeiro é um dos melhores do mundo. Né? Ele é muito bem blindado. E a gente entende que o Brasil tem tudo para crescer. E por que não crescer investindo? A gente tem empresas maravilhosas aqui. A gente vê o nosso varejo sofrendo muito, porque a gente perde muito competitividade com os produtos que vêm lá de fora, por causa de preço. A nossa qualidade é ótima em muitos produtos, só que nossa competitividade, a gente não consegue bater os caras lá de fora com competitividade. Então, o varejo brasileiro ele sofre demais. Se você for voltando, né, eras passadas, você tem G. Aronson, Mesbla, Mapping, né, empresas, varejistas que quebraram e eram gigantescas. Sim. Né? Quem conhecia a Mesbla lá no centro da cidade, o Mapping no centro da cidade, era gigantesco, eles quebraram. Mas por que quebra? Porque, infelizmente, a gente tem um país onde a taxa de juros ela oscila demais. Para você projetar um resultado final para 5 ou 10 anos daquilo que você quer ter de receita, no Brasil é difícil. Porque você nunca vai conseguir projetar e ter realmente algo que seja palpável, né, em termos de taxa de juros no Brasil.